Sheila hoje veio toda maravilhosa, trabalhada no rosa. Sheila, você está ali. Olha, eu queria vir de fantasia. Ai, você gosta, Sheila? Pulando frevo em Olinda, entendeu? Mas... Olha, quem vê Sheila desse jeito, nem imagina que ela é toda festeira, toda animada, toda maravilhosa. Mas também não deixa de ser maravilhosa por não estar fantasiada, né, Sheilinha? Sheila, muito boa tarde, né? Bem-vinda aqui ao Com Você nessa segunda de carnaval. Eu falei no início do programa que a gente ouve muito falar em uso capião de bens imóveis, né? Que é casa, terreno. E aí tem muita gente que tem até medo de quando tem um imóvel, que não vai muito lá, aí alguém da família mora, ou qualquer outra pessoa que você diz, é lá no interior ou no lugar mais distante da sua casa, aí você convida alguém para cuidar, digamos assim, né? Só que aí tem um problema que depois de um certo tempo a pessoa adquire aquele bem por uso capião. Primeiro explica para quem está em casa, né, para quem está acompanhando a gente, o que de fato é o uso capião para bens imóveis, no caso. Pois é, Desica, é extremamente importante, assim, poxa, pleno carnaval a gente está falando sobre isso. Porque uma das coisas que mais vai caracterizar o uso capião, seja de bem imóveis ou bem imóveis, é exatamente o legítimo proprietário, ele não tomar conta, ele não observar e não exigir a propriedade, de fato, do que é dele. Então, isso vai funcionar tanto para bens móveis como para bens imóveis. E olha bem, o uso capião, ele é protegido na Constituição e no nosso Código Civil. E tem uma coisa muito bacana, intrínseca em relação ao uso capião, que é a utilidade do bem. O bem, ele tem que estar sendo útil, tem que ter uma vida útil. E aí a gente fala, referente a isso, mas olha bem, o uso capião, ele também não só protege as pessoas de boa fé. O uso capião também funciona para as pessoas que fazem com intenção de tomar posse e de utilizar e ser dono daquilo que não lhe pertence. Então, você falou que é o uso capião. É a pessoa que tem a posse do bem, ele poder ter a propriedade depois de um lapso temporal, que no caso de bens móveis é de 3 a 5 anos. E de bens imóveis, Desica, ele chega, por exemplo, de 5 a 15 anos. E tem um caso específico, quando é abandono do lar, que pode ser 2 anos. Então, assim, é um tema complexo e que em pleno carnaval é importante, só para brincar, porque tem coisas que distraem a nossa atenção, né? Então, assim, muitas vezes você foge à atenção, você tem um bem e você não está nem aí, não legaliza isso, não acompanha. E às vezes, né, Sheila, você até para investir, aí você compra um terreno baratinho, aí não você sei nem quantos vai lá, anos. Aí você nem vai atrás, não tem assim, digamos assim, um projeto de construir tão cedo, e aí fica lá e pode ser que alguém... Você não mura, você não olha para saber se tem alguém, porque olha, Desica, você tem que demonstrar que quer o imóvel, e essa grande questão é proteger. Se tem alguém que está usando indevidamente seu imóvel, ou você está deixando que acha que não tem problema, legaliza isso por meio de um contrato de locação, deixa isso claro, de que a pessoa não está ali no ânimos de proprietário, que é isso que vai fazer a diferença. Aí a gente vai falar bem imóveis e bens móveis especificamente. Isso acontece muito e às vezes tem que entrar na justiça para legalizar essa questão do uso capião, por exemplo, de carro. A pessoa compra um carro, e a gente faz muito, brasileiro adora a questão da informalidade, compra o carro, não tem nenhum documento que faz carro isso. Usado, né? Carro usado, exatamente, não faz a transferência para o Detran, né, nos órgãos que teria que ser para transferir a propriedade. Quando menos espera que ele quer fazer isso, a outra parte pode se recusar. Entendi. Não só a outra parte pode se recusar, como você pode não localizar, não encontrar, ou o contrato também você não encontra. Então, são tantas situações que você só vai se tocar realmente quando você precisar usar o imóvel como proprietário. E como você na falou, plenitude. Como você falou aí, né, Sheila? A gente nunca pensa, né? Até quando você, por boa fé, age, né? Uma pessoa tá precisando de uma casa, não tem onde morar, tá desempregado. Eu tenho uma casa em tal lugar e aí eu vou ceder para você morar, paga sua água, paga só a conta de energia, que tá tudo certo. Só que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que agir com um pensamento mais, não com a razão, né? Não com o coração. Exatamente. Manter tudo muito bem legalizado. Nessa relação tem que ser muito bem legalizado. Porque senão, nós temos no nosso Código Civil várias situações que realmente possibilitam. Algumas em hipótese alguma, tá? Por exemplo, coisas que você deixa em instituições financeiras, tipo de penhor, ou você deixa algum equipamento ou alguma coisa, isso 30 anos para poder usar
capi, né? E olha lá, você abandonar, deixar um bem... Olha quantas pessoas deixaram joias na caixa para penhorar e aí esquece, não, né? Vai lá ou tá lá e por algum motivo não vai buscar, paga e não vai buscar. Aqueles potinhos de plástico, né, que a gente leva da casa. As tapauézinhas, não, mas tapaué não, mas imagina coisas mais importantes, tipo um equipamento, uma câmera que você empresta para algum amigo e vai deixando, vai deixando, vai deixando. Um computador que você, por algum motivo, cede para alguém e também passa anos e não passa. Joias, coisas que você nem imagina e a relação depois muda. A relação muda e aí como é que fica? Eu quero ir buscar, eu quero ou não mais. Gente, o tempo é muito pequeno, o tempo passa muito rápido. E quando menos espera, você perde a propriedade daquele bem, perde a propriedade, porque a posse você já não tinha. Sim. Né? Então a gente tem realmente que cuidar, porque, Desica, é o que eu digo, até as coisas roubadas, elas podem ser usucapi, pode ser usucapi, por exemplo, de um veículo roubado. Se passou 5 anos, a parte não fez nada para pegar, para adquirir, ele pode. E olha, o CNJ desde 2017 já possibilitou a você fazer o uso capião em registro público, em cartório. E aí a gente fala de algumas situações assim meio que não depende de boa fé, Desica, mas a gente tem muitas situações de boa fé, que são as pessoas em assentamentos, são pessoas que compraram e venderam um imóvel que foi dado pela prefeitura ou foi financiado lá no início pelo precinho em conta e vendeu de fulano para não sei quem, e um dia quer vender e, meu Deus, olha, já passou tanto tempo, tantas pessoas passaram por ali, a sua família, o seu pai, a sua mãe já morou naquela casa e não tem um documento real no seu nome. Ô, Sheila, mas me diz uma coisa. Como você já falou, casas e terrenos, muitas vezes as pessoas não têm a documentação. E como é que a gente faz para bens móveis, né? Como você falou. Como é que eu faço para provar que o meu notebook que eu emprestei a um amigo e provar que é meu, né? Como é que fica essa questão? Desica, uma delas é a nota fiscal. Por exemplo, quando é que você vai entrar numa discussão dessa? A sua relação tá bacana, você empresta, você cede, você fica de pegar, depois esquece e passa esse tempo todo. E a pessoa começa a usar teu ônibus de posse. Ele pode até vender aquilo, porque você já deixou tanto tempo, passou dos 3, 5 anos, que passou. Então a pessoa realmente usa o ônibus e pode vender. Mas se você vier à justiça, imagine, dentro desse lapso temporal, você pode juntar o quê? Por exemplo, uma nota fiscal. Você pode juntar uma conversa que foi um empréstimo, mas se você passou os últimos 5 anos e você realmente não fez nada disso para ir buscar o seu equipamento. A gente está falando de equipamento simples, Desica. Imagina em sítio, que as pessoas emprestam um trator, que emprestam uma máquina de fazer não sei o quê, máquinas de produção que você empresta para alguém. E aí vai. Se não faz isso de forma legalizada, organizada, passou o prazo, perde realmente. Você falou aí, Sheila, né, sobre alguém emprestar um trator, um veículo. E aí chegou uma pergunta com relação a um bem imóvel, né? Que foi uma telespectadora ou um telespectador que não quer se identificar, disse que tem um sítio, só usa nos finais de semana, lá mora um caseiro, pode fazer uso capião? Eu entendi, isso é uma grande preocupação. Olha bem, a relação aí é outra. E com certeza, se ela não tem uma relação, essa relação estabelecida, que o que é uma relação contratual, ou ela tem que deixar por concessão. Né? Exatamente, é um funcionário que está utilizando, ele é diferente. Ô, Sheila, ela tem autonomia, tanto ela tem a posse também nos finais de semana, como, olha bem, agora imagina que o caseiro começou a pegar do lado do terreno, construiu uma casinha do lado do terreno, aí o proprietário não fez nada. Ele construiu uma casinha, começou a montar, a coisa dele começa a morar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, 6 anos, você não fez nada. Dentro do seu terreno. Aí a situação é outra. Você vê que a situação é diferente. Ele usa o imóvel como se fosse dele, ele constrói. E se ele constrói, gente, de 15 pode passar para 10 anos. Se a pessoa, por mais que ele não tenha a boa fé, mas ele começa a investir, ele planta, ele é a sobrevivência dele. É porque ele está cuidando daquele terreno. E você sabe, não faz nada e não há uma relação contratual, você nem legaliza essa situação, vai deixando, ele pode sim. Mas nesse caso aí dela, né? Desse como você caso, falou, exatamente. a posse. Ela tem a posse porque ela está indo no final de semana e a casa é dela, ela pode reformar, ela pode fazer o que for. Agora, se o caseiro começa a usar a casa como se dele fosse com ânimos, aí é diferente.
Então tem que ficar de olho mesmo, né, Sheila? Voltando aí essa questão dos bens móveis, né? Que são esses que não tem a ver com terreno, nem com casa, enfim. Como é que a pessoa faz, né? Você falou nessa situação de muitas vezes a pessoa deixar penhorado. A partir de que momento que você falou? Se a pessoa não for lá por 30 anos, mas antes disso, existe essa possibilidade também? Tem, olha, eu me lembro na minha fase de banco que tiveram umas poupanças, umas contas que foram modificadas a natureza delas e o banco teve que entrar em contato com a família para poder devolver isso. Tá? Isso por conta de uma ação do Ministério Público. Então, o que as pessoas têm que estar atento? Isso acontece muito, Desirê, com o falecimento do titular do direito, muitas vezes. Entendeu? Que esquece, ou que tem, acha que não tem importância e vai deixando isso de lado. Até nessa questão mesmo do penhor, né? Você tem um bem lá, pagou e não foi buscar por algum motivo, ou uma ação, ou alguma coisa, em caso de carro, por exemplo, você comprou o carro, tudo bem, não conseguiu pagar esse carro, mas você continuou com o carro, o banco que seria onde está alienado o imóvel, está lá, no documento alienado ao Banco X. O banco não foi atrás, não entrou com ação. Passaram-se 5 anos e não há nenhuma construção em relação àquele bem, aquele veículo, você pode entrar com ação de usucapião para poder você fazer o quê? Poder vender, poder alienar esse bem sem aquele ânimo ali. Porque o credor, que era o banco, que deveria fazer alguma coisa, que era cuidar, não fez. Entendeu? E aí passou, né, Sheila? Não era pouco dinheiro, ele não se interessou. Sheila, tem outra dúvida aqui de uma telespectadora que não quer se identificar. Diz que o filho que usa casa por anos, né, do pai, tem direito ao uso capião, aí já é outra história, aí né? Não, né, gente? Porque aí entra herança, né, também. É, exatamente. Aí já são outras relações familiares. Porque, no caso, se ele tiver irmão, já tem que fazer a partilha com relação... Não é porque só tá dentro não, porque ele nessa situação. Exatamente. Que é diferente do que a gente até comentou no camarim, que a gente estava discutindo, que a gente pode trazer isso bem detalhadamente, mas é algo interessante, que é o uso capião por abandono. Então, olha bem, a pessoa que o relacionamento acaba, o cara tem um imóvel comprado que é o imóvel da família, aí o homem abandona o lar, constitui uma família e sai. Ele não entra com divórcio, ele não entra com a partilha, ou às vezes só tinha união estável. Ele não faz nada para reaver o imóvel que é do casal. Tá lá no nome dos dois, olha bem, tá no nome dos dois, mas ele não faz nada para reaver e não toma. A mulher que ficou no imóvel ou o filho por meio de herança, ele pode sim entrar com o capião por abandono, Desirê. Porque se eu tenho um bem, eu tenho que cuidar dele. Porque alguém tem que dar a função social para aquele bem. Sheila? Se ele Desirê, abandonou... 2 anos, Desirê, a mulher já pode entrar em juízo ou em cartório para requerer o uso capião por abandono. Então, assim... abandonou, deixou, e muitas vezes a situação é desse, passa anos. Aí depois o cara se toca, quer ir atrás, imagina, perde. Perdeu. E agora qual é a questão? Que o programa tem esse enfoque, é despertar para você. Ou você tem um imóvel, nunca mais foi visitar aquele terreno que você comprou lá, pegou uma granazinha, comprou um imóvel, deixou lá um terreno, você nunca mais foi visitar, vai lá, dê uma olhada. Se você está morando em um local e você já tem 5, 10 anos morando nesse imóvel, você não tem um registro, ou muitas vezes você comprou, tem a compra, mas você não está registrado, você não encontra mais as pessoas para poder fazer transferir diretamente, está tendo algum problema, e automaticamente você já pode ir para o usucapião. Então, você pode entrar administrativamente, extrajudicialmente para conseguir. Então, fique alerta, se você está numa relação dessa de insegurança jurídica, você pode legalizar o quanto antes, porque ou você pode perder o bem, a propriedade, ou melhor, você pode adquirir a propriedade. Porque, gente, olha, com 15 anos, você pode usucapir um imóvel que você não precisa nem morar. Você pode chegar num pedaço de terra, construir, botar alguém lá dentro. Se o proprietário, depois de 15 anos, não ir atrás, mesmo a pessoa não morando, ele quiser entrar com o usucapião, ele pode usucapir. Entendeu? Porque tem legislação para isso. Tem o extraordinário que permite isso. Com má fé mesmo. Não precisa, nos requisitos, ter a boa fé. Tem essa dúvida que é de uma telespectadora que disse que mora em um apartamento, era alugado, depois comprou. E aí a dona desistiu da venda, devolveu o dinheiro, né, que ela tinha pago e sumiu. Ela já tá lá há 3 das passadas, Sheila. Ela já tá lá há 3 anos. Aí como é que fica essa situação? Ela queria comprar... Ela tem um título, olha bem, ela tem um título de compra, aí vem a questão do documento, né, Desirê? Ela disse que comprou. Primeiro ela alugou, depois ela comprou, pagou. Ela recebeu. Como é que tá essa documentação? E essa
pessoa. Então, 3 anos ainda é pouco. Quantos anos você mora? Só 3 anos desde o momento que você está na posse? Espera, aguarde. Aí o alerta é para quem é a proprietária desse imóvel. Ela tem que estar alerta porque ela já tem que tomar posse do imóvel, entrar, pedir a devolução, né, emissão na posse desse imóvel. Porque se a pessoa, você devolver o dinheiro, ela não está pagando aluguel, por que ela está ali no imóvel? Olha como está frágil essa relação, Desirê. Ela pode, ou ela pode esperar o tempo correr e usucapiar esse imóvel, entendeu? Porque ela está lá. Porque ela quis, né? E aí, Desirê, se passar os 15 anos, ela não precisa. Olha, se passar os 10 anos e ela no imóvel, investir nesse imóvel, reformar, e a pessoa não fazer nada juridicamente para reaver esse imóvel, ela vai poder sim usucapiar esse imóvel. E agora tem essa dúvida. Faz 25 anos que eu olho um terreno e o dono veio procurar agora. Eu tenho direito? Ela é tipo uma caseira, eu acho, né, Sheila? Ela olhar o imóvel, a gente tem que ter o ânimo de proprietário. Você tem que, pelo menos, usufruir do bem. Entende? Essa é a intenção, tem que estar usufruindo do bem. Você passou 25 anos só olhando. Você não teve o ânimo de proprietário. Ela não teve má fé, Sheila, ele não está não só má fé, porque se passasse 15 anos, mas ela estava morando nesse imóvel, ela poderia. Entendi. Entendeu, Desirê? Olha a diferença se ela estivesse morando. E esse olhar, como é o olhar? Chegava lá, dava uma olhadinha e saía. E sair seria só isso. Olha, eu tenho um imóvel aqui e você mora aqui na esquina. Poxa, se você vê que alguém invadir meu imóvel, me dê uma ligada. Avisa. Gente, isso não tem nada a ver com o usucapi. O usucapião é você realmente utilizar o imóvel. O espaço, tomar né? posse dele. Ou você, ou outra pessoa tomando posse dele, como a gente falou no extraordinário de 15 anos. Entendi. Tá chegando mais dúvidas, né? No nosso WhatsApp 988933999. Tem dizendo aqui, ó, comprei um terreno há 10 anos e ficou faltando 700, menino, 700 reais. Deve ter pra terminar de pagar as parcelas. Tenho direito ao terreno, eu tenho que pagar o restante dessa dívida. Olha aí, o proprietário tá lhe cobrando. Se ele não lhe cobrar, meu amigo, olha, pelos 10 anos, se você tiver realmente no terreno, usufruindo dele, se você murar, começar a construir, ele não tomar nada, é seu. E também, né? Trate para usucapi. Não, faltou 700. É como se ele tivesse perdoado o restante. Tipo assim, ele deixou para lá. Entendido. Olha bem, gente, a posse e a propriedade são coisas distintas. Quando você tem a propriedade plena dele, você pode vender, você pode fazer 1001 coisa. Se você, por exemplo, está faltando 700, então você não tem escritura desse imóvel. Então você não vai poder vender para terceiros escriturar. Então vai ficar faltando um documento para legalizar a plenitude da sua propriedade do terreno. É nesse momento que você vai sentir falta. E aí sim, você vai ter duas opções. Vai pagar os 700, se você quiser fazer, ou contar o prazo correto, enquadrar dentro dos requisitos dos requisitos do usucapião e ir em cartório com esse documento, por exemplo, e já registrar, Desirê. E falando aí, né, em ter documentação ou não, olha só essa dúvida. Tem um imóvel alugado há 5 anos sem contrato, o famoso de boca, né? Pode perder o imóvel nesse caso? Desirê, olha bem o risco. Olha como é frágil essa relação. Como é que ele vai provar que a pessoa estava usando o imóvel dele? Você tem prova. Um recibo. Exato. Um recibo serve. Você tem os depósitos, você tem várias relações para provar que aquela relação era uma relação contratual verbal. Entendi. Entendeu? Era tácito. Sem validade. Era tácito, era válido. Mas, gente, não deixa isso acontecer, não. Até se você quer deixar um parente morar em sua casa, no sítio, naquele canto, por liberalidade, sem ônus nenhum, que faça isso em forma de contrato. Entendi. Que faça em forma de uma permuta contratual, que deixa isso estabelecido. Sheila, tem contrato até de namoro, não vai fazer contrato de casa, Desirê, né, a gente contrata para namorar, para não gerar consequências jurídicas. Imagine sobre propriedade, sobre bem. Agora, eu confesso, Desirê, que tem muita gente ainda aqui, que eu me lembro no programa anterior, que tem essa relação, principalmente em casas populares. Porque você pode usucapiar, as relações são muito mais simples. Entendeu, Desirê? Para você legalizar e ter a propriedade desses imóveis que foram... tem um termo mais socialmente aceito nessas invasões. A gente chama de invasão. Não é o termo politicamente correto. Não é. Eu estou usando porque eu não me lembrei agora. Mas tem muita situação dessa que já era para a pessoa legalizar, porque nós temos instituto, que é o Instituto do Usucapião, que vai possibilitar para ele ter a posse integral, ter a posse e a propriedade desse imóvel.
Entendi. Ó, se você tem alguma dúvida, Sheila vai responder, porque ela é boazinha. Vai lá no Instagram Eu vou brincar dela. carnaval ainda, brincadeira. No @Sheila_Sodré. E aí você também lá tem muitos conteúdos legais, tem também o canal Café com Direito. Às quartas-feiras você está na Jovem Pan. Exatamente. Então, Sheila está em todas as plataformas. Então não deixa de seguir e acompanhar @Sheila_Sodré. Sheila, muito obrigada. Até a próxima E segunda-feira. a semana a gente vai falar um tema interessante. A gente fala sobre guarda de filhos. Porque, minha filha, tem aquela história não, né? Separou é ex-casal, mas ex-filhos nunca, né? E um cheiro, Sheila. Obrigada, Outro, viu? carnaval, Desica. Pra você também. O meu carnaval aqui, ó. Uhul, tô bombando aqui no meu carnaval. Agora a gente fala sobre um vilão.